Eu não tava, na verdade, eu não estou muito afim de gravar nada, principalmente por causa das cagadas, né? Mas aí, depois dessa, eu tenho que gravar, né? Ó, como nós costumamos dizer, né? Deus é bom o tempo todo, amém, é verdade. E também outra verdade é que, inversamente proporcional, o mercado é um filho de uma puta o tempo todo. Já já eu mostro por quê. Mas vamos aqui o resumo. Hoje é o terceiro dia que eu tô operando, né? E vou mostrar o resultado desses 3 dias das cagadas que eu fiz. Aí eu vou aqui ferramentas, relatório de ou negociação, relatório de performance. Esse é o resultado de hoje, né? E aqui esse resultado aqui é o que prova que o mercado é filho da puta. Aqui se eu colocar aqui desde o dia que a gente está operando no simulador remunerado, eu coloco aqui os 30 dias, vai ver que eu tô com negativo aqui, ó. Tô positivo, mas é mentiroso, né? Porque, caramba, como assim positivo? Mas tá bom. Né? É isso, né? Considerando aqui, ó, eu operei dia. Caramba, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Não me recordo muito bem, mas é o seguinte, né? Que eu tava falando. Isso aqui, tá vendo? O primeiro dia que eu operei, ó. E aí o que desanima? O comportamento de vício, ó. Aqui, ó, eu estourei a meta. O objetivo era eu estar passando hoje com 5 dias fazendo apenas R$ 2.400. E hoje eu voltei pro 0 a 0. Mesmo estourando a meta, tá vendo aqui, ó? Cheguei a fazer aqui R$ 1.300, não parei. Aí deu nisso. Agora, isso aqui é o dia 7. Vou colocar agora dia 8. Dia 8, ok, consegui parar. Controlei o vício aqui, tomei aqui um drawdown bravo, né? Não estou falando de operações, estou falando de resultados, tá? No sentido de técnica, né? Aqui, ok, né? Recuperei. Aí depois foi dia 9, não sei se dia 9, vou ver que dia que foi no dia 9, que eu acho que foi feriado, né? Sei lá. Ah, eu tinha deixado aqui para eu não esquecer, mas já tinha esquecido, tá vendo? Aqui, ó, depois do dia 9, aqui é o dia 11, ó, dia 7, dia 8, dia 11, dia 12, dia 13, que é hoje, que era para estar batendo a meta, ó. Certo? Eu poderia ter parado aqui, não precisava, mas eu queria fazer de novo os R$ 1.200, né? Cheguei aqui ficar com 600 e pouco, 500 e pouco, e é isso aí. Aí terminei no stop geral. Aí aqui, depois muda aqui pro dia 11, né? Aqui nós estamos no dia 11, vamos mudar pro dia 12. 12, que foi ontem. Dia 12, ó, outra cagada aqui, ó. Tá vendo? Cheguei a fazer 900, chegou até a bater mais de R$ 1.000 aqui, ó. Podia ter parado aqui e não parei, stop geral. E hoje, finalmente, né? Aqui eu operei melhor, né? Hoje eu operei mais quase ok, quase ok. Aí fiz esse resultadinho aqui, mas aí o que me motivou a gravar? Porque eu bati a meta, que só conta aqui 1.200, tá nessa fase, não, tudo aquilo era o resto era gordura. Ó a cagada que eu fiz aqui, ó. Cheguei a bater os 1.250, não parei, tomei drawdown e aí identifiquei aqui uma reversão e arregacei, podendo arriscar tudo de novo e estopar, né? Esse é um comportamento de vício aí nojento. Mas depois que eu estabilizei, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou deixar um soldadinho. Olha como o mercado é filha da puta. Ó, e aqui é o resultado global, né, dos 30 dias. Aqui eu voltei a estaca zero. Aí que eu posso agora? Agora eu pretendo fazer mais 2 dias de R$ 1.200 para poder passar no simulador e vamos ver se eles vão aprovar essa questão. Mas é isso daí. Agora,
Ah, não, eu tenho que descontar a gordura, tá? De quando passa 1.200, por exemplo, esse valor aqui é negativo, porque só daqui eu vou descontar 226. Então esse valor aqui fica negativo. Então eu vou ter que fazer talvez 3 dias por causa de uma palhaçada dessa, né? 3 dias de 1.200, mas ok. Mas resumindo, eu vou me virar depois fazer isso. Mas olha o que o mercado fez, ó. Ó que palhaçada. Aqui já posso apagar isso. Opa, apesar que ele tá voltando agora, mas ó, ó o que ele fez, ó. O que que eu fiz? Eu fiz as operações, né? Aí eu tava com. Aí eu acho, né? Eu acho que o mercado ele teria. Ó, o meu alvo tava aqui, ó. Meu alvo tava aqui no diário, ó. Meu alvo tava aqui. Nessa região aqui, ó. Para esse soldadinho que eu deixei, né? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, né? Coloquei aqui um stop no 61 do movimento. Deixei só um soldadinho. Ó, meu alvo era ali. Deixei só um soldadinho. Fiz aqui ó, essa retração. Deixei só um contratinho, que a gente chama de soldadinho, para poder ele buscar. Aí eu falo assim, pô, o mercado ele vai retrair no máximo até o 61. Então eu vou deixar meu stop acima do 61, ó. Aqui já estava tudo ok, né? Eu estava apenas comprado com um contratinho. Aí eu vou colocar aqui ó, a loucura aqui dos cliques, dos multi-cliques, né? O overtrade. Aí eu deixei ele aqui, ó. Saí com o último aqui, né? A compra no... Eu falei assim, eu vou deixar um. Aí eu deixei, coloquei o stop aqui, ó, no 61. Olha o que ele fez, cara. Ele vem aqui, me estopa e faz essa pancada para baixo. Ó, eu deixei ele recuar. Aqui eu deixei ele recuar aqui, perdi, né? Deixei na mesa aqui 800 pontos. E depois ele me entregou nessa pernada aqui de 1.500 pontos, mas seria a partir daqui, né? Seria a partir daqui. Ele me entregou mais 600 pontos. Agora, esse retorno aqui eu não esperava que ele ia dar não, hein? Deve ter alguma coisa aí. Mas é isso. Mercado filha da puta. Me tirou aqui no tique e depois deu a pancada para baixo. Agora o que ele tá fazendo aqui? Deixa eu tentar ver se eu acho alguma informação, alguma coisa aqui. Aqui ele tem. Vamos ver se ele vai meter essa retração aqui, né? Como é que vai ficar. Ele já bateu aqui no 61, ó, tá batendo aqui no 61 novamente. Pode ser que aqui ele não deve romper. Esse aqui, ó, é um topo validado, tá? Ele não pode ganhar esse topo. Por que que ele é validado? Porque ele fez esse topo aqui é maior do que esse topo, e esse fundo aqui já foi perdido por esse. Então, a partir do momento que ele rompe esse daqui, ele deve fazer um pullback e talvez mudar até a tendência, né? Porque não é de se esperar que ele termine um candle positivo hoje, de acordo com o andamento do mercado. Mas é isso. Então, ele não pode perder esse topo, porque se ele perder esse topo aqui, a tendência é ele romper a máxima e fazer uma caminhada boa para cima aí. A probabilidade maior é dele ficar por aqui mesmo, né? Não romper aqui, pode até violinar, fazer um rompimento falso aqui em cima e depois voltar a cair. Essa é uma maior probabilidade, né? Então, é isso aí. É isso aí. Vamos ver se eu identifico mais alguma coisa aqui só para encher linguiça. Ó, enquanto tava tentando caçar aqui um Joy de Napoli, ó que doideira, ó o que ele fez. Ó, ele veio aqui, ó, triscou no 61, sentiu quem é mais macaco velho, né? Bate aqui na venda, realiza aqui parcial na VWAP e joga aí o stop, né? Faz um médiozinho aí para jogar o stop para cá. Seria o ideal. Mas considerando que ele não vai passar daqui. Mas olha que coisa linda, né? Resistiu aqui, agora tá fazendo um trap na VWAP,
né, que seria um pullback acima da VWAP, que aumenta a probabilidade dele romper o topo. Mas ainda, né, é um topo que não deve ser rompido. E pode formar um Joy de Napoli. Aí seria mais seguro ainda, que seria aqui, ó, essa queda aqui abaixo da linha azul, essa alta, né, fechou abaixo, fechou acima. Aí o ideal é que ele feche abaixo novamente e depois feche mais um candle acima, né, dessa linha azul. Aí pode ser que ganhe força para romper esse topo aqui e romper a máxima de hoje. Mas ainda acredito que isso não vai acontecer. Mas seria o melhor sinal possível é, para poder continuar a subida. Né? E se perder esse candle aqui, ó, que é um candle de força de compradora, esse verdinho, ele já demonstra que os vendedores estão falando daqui não passa. Né? E aí ele vai formar aqui um roxinho e vai continuar a queda para ir buscar lá provavelmente aquele fundo. E ele já chegou muito perto daquele fundo, por causa disso talvez ele deve morrer o dia aqui, né? Nesse, nesse fundo aqui, ó. Porque se perder esse fundo aqui, meu amigo, aí é só aqui, ó. Se perder esse fundo, ele abre caminho, ó. Perdeu esse fundo, ele abre caminho para parar aqui, ó. Nesse topinho aqui, rompido. E que é que aparentemente que é o que ele deve fazer. Outra coisa aqui, ó, é calcular a porcentagem que ele caiu aqui nessa queda, tá vendo? Ele caiu daqui para cá, ele caiu 20 mil pontos e 10,65%, 10,5%. E aqui vamos ver se ele já repetiu isso. Os 20 mil pontos não é tão significante quanto os 10,65%. Aqui já caiu 11, cara. Já caiu 11, tá na hora da reversão mesmo. Sim, é mais difícil de continuar caindo. Então já dá para ficar na expectativa dessa reversão. Mas ele tá com muito apetite de vir fazer de vir rejeitar esse fundo aqui, ó. Porque aí seria uma rejeição praticamente perfeita, né? Ele vem, faz rompe aqui e no dia seguinte ele forma aqui um candle verde e rompe para retomar a subida até no mínimo, né? Se ele fizer um trap aqui embaixo, ele vai tentar fazer você vai escolher o fundo dele, faz de conta que esse fundo é aqui, faz de conta que ele veio aqui, e nessa reversão ele vem de buscar aqui, ó, o 61 dessa pernada, para depois dar uma enroscada e continuar subindo. Essa é a leitura. Aí se ele terminar hoje com candle verde, é a mesma coisa. Você considera esse fundo aqui e imagina que ele vai buscar aqui o 61 dessa pernada. Mas é isso, seja análise mais macro. E voltando aqui para o day trade, não deve passar daqui. Não deve passar daqui. E é isso. E se for passar daqui, ele tem que ainda fazer um candle aqui para baixo e depois romper. Se ele vier direto, ele vai fazer um trap aqui, né, uma armadilha, uma rejeição desse topo e voltar a cair. São apenas achismos, possibilidades. Vamos ver onde a criança vai. Ó. Tá indo lá. Não pode fechar muito acima. Porém, tem outro detalhe, né? Esse candle aqui verde, um alvo dele, né, não seria errado um alvo aqui no 61, 161 do tamanho dele, né, da amplitude dele, mas ele pode sim ir buscar aqui, ó, os duas vezes o tamanho do risco, que seria outra possibilidade do máximo que ele estender aqui. Mas aí que a gente vai considera as duas coisas. Ele tem esse alvo e tem esse topo. E a partir daqui vai ser o ponto de definição se ele vai querer romper ou se ele vai querer descer. Eu continuo achando que ele vai descer. Eu continuo achando que ele vai descer, que ele não vai superar esse topo aqui, que é um topo validado, né? Porque ele já rompeu demais esse fundo, né? E ele tende
a voltar a partir dessa região aqui, né? Considerando então que o máximo que ele viria seria aqui. Ele vem aqui e agora tende a ir para o abismo. Só para encher um pouquinho mais de linguiça, e vou subir já essa gravação, né? O que dá para considerar também aqui, ó? Ó que interessante. Aqui é um topo de 60 minutos, ó. Você joga nos 60 minutos, ele abre margem para simplesmente, né? Essa vela aqui vir a romper esse topo. Aí o próximo candle de 1 minuto, você pode contar aqui uns 3 candles mais ou menos, né? O próximo candle você vai vender o quê? O próximo candle de 1 minuto que for rompido. Significa o quê? Aqui, ó. Aqui eu tenho a vela de 60. Aqui é uma região que não pode ser rompida. Que não pode ser rompida. Não pode ser ganhada. Ela pode ser violada. O que é violada? Aí eu vou fazer aqui um candlezinho, ó, de 1 minuto. Ele rompe aqui, por exemplo. E aí você conta uns 3 candles. Aí perdeu aqui, esse candle rompeu. Perdeu a mínima dele, pau na venda. E aí faz de conta que ele rompeu outro aqui. De 1 minuto, tá? 1 minutinho. E aí ele rompeu. Perdeu ele, pau na venda. Mais um aqui. Rompeu. Perdeu ele, pau na venda. Isso pode ser feito, né, considerando o seu limite aí. Mas a partir do momento que fechar aqui um candle de 5 minutos acima disso daqui, meu amigo, esquece que ele pode romper. Ele pode romper a máxima. Porém, olha lá, ele tentando fazer isso aqui, ó. Já triscou, certo? Aqui é a vela de 60. Ele está tentando fazer isso agora. Porém, ainda assim seria melhor que ele fizesse um Joy de Napoli, né? Só que aí cada vez o stop do Joy de Napoli fica mais caro. Aqui, ó, tá vendo? Isso nos 5 minutos. No 5 ou no 3 minutos, né? O mais interessante seria isso, ó. Já tá até rompendo o topo, então esquece esse daqui. Não dá mais pra fazer o Joy de Napoli. No 3 minutos, vamos ver. Também a mesma coisa, já rompeu o topo aqui, já descaracteriza. Então, assim, a partir do momento que ele tocar aqui, já não vale mais a pena o Joy de Napoli. Mas é isso, mas dependendo até dá pra fazer, né? Porque ele perdeu aqui, ele fica com stop baratinho, dá até pra fazer. Mas é isso. Vamos ver agora se ele vai fazer isso. Próximo candle de 1 minuto. E é isso, vamos ver. Pelo jeito não vai passar mesmo. Eu só tava tentando identificar qual que é o candle que me validaria que ele não vai passar. Aí é o de 5 minutos, tá vendo? 5 minutos. Eu preferiria, lógico, que ele tivesse tocado aqui e feito o trap em 1 minuto. Mas esse candle aqui já valida que dá para colocar o stop aqui, né, no mínimo. Perdeu esse candle aqui de 5, ó, já deu entrada até. Seria aqui, ó, o stop aqui na máxima. E a entrada aqui, ó, que já foi acionada. E o risco 2 vezes. E aí se esses 2 vezes aqui bater com isso aqui, ó, melhor ainda lá, com 61 daqui. E é isso. Mas, repetindo, o ideal mesmo fosse que ele tentasse violar aqui essa máxima. Mas já deu entrada e não tem muito o que fazer. Dá para considerar é, fazer uma parcial aqui, dá para considerar fazer uma parcial na média aqui dos 5 minutos, né? Da 21 de 5 minutos. E tentar pegar esse trap novamente aqui. Ele fazendo aqui, ele tentar aquele mesmo esquema que eu tinha falado.
Rompeu o candle de 1 minuto, vende o próximo candle de 1 minuto, que seria um rompimento falso dessa vela de 60 aqui, ó. Tá vendo? Que ainda não foi rompida, e ainda tem muito tempo para poder fechar, né? Então ele teria que obrigatoriamente fazer isso. Então esse cara é uma pena que não fez, porque fica muito mais seguro para você colocar o stop, mas já deu a entrada aí fazendo um topo menor do que o anterior, considerando 5 minutos. Ele rompeu com força, hein? Olha a pancada. A pancada. Agora a venda estaria aqui, ó. Só que olha o tamanho do stop. Então tem que torcer para ele fazer mais um aqui, esse inside bar seria melhor ainda para você vender a perda desse candle para poder esperar uma queda. Aí fica muito mais tranquilo. Era isso, olha lá. Fica aí, filho. Não fecha muito abaixo não, fecha aí que tá bom. Aí, pronto. Ó. Vende aqui. Ó, seria venda aqui, ele não vai permitir porque tá bloqueado, né? Graças a Deus. Stop aqui na máxima e um abraço. Já vendeu, ó lá. Já vendeu. Stop na máxima aqui. Realiza aqui parcial em 2 vezes o risco para 2 vezes o risco parcial. E o resto, se estopar, estopou, né? Stop de stopzinho aqui de 150 pontos aproximadamente. Aí, coisa linda. Se perder, é muito importante perder esse daqui também, ó. Para fazer um canalzinho aqui de baixo, ó. E é isso, topo validado. Não pode ganhar esse topo, senão é pau para cima. Porém, daqui não passa. Aqui é ruim. Perde, 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 filho, perde. Aí, vendedor. Vendedor é foda, cara. Vendedor, ele. Quem é que fez essa barra aqui? O vendedor. É absurdo, mas é isso aí. Você vai ver que essa barra aqui, ó, o volume dela. Ó, qual que é o volume dela aqui? Lá. Volume financeiro não é muito, ó lá. Tem aqui 20, 30 mil negócios, né? 30 mil negócios. Esse daqui já deu aqui, ó, 33 mil nessa daqui, ó. Quer dizer que esse daqui subiu no vácuo. Aqui já foi feito o preço médio que deveria fazer. Olha lá, só nessa daqui, cara, já deu. Cadê contratos? Olha lá, 15. 15. Esse daqui já deu 33 e mais esse daqui. Então quer dizer que essa barrinha aqui, por mais bonita que ela seja, ela já foi engolida em negócios aqui. E agora resta a gente saber se ela foi, se ela romper aqui, o preço médio ele tá para compra. E se ela perder aqui, o preço médio tá para venda. E é o que eu acho que vai acontecer, preço médio para venda. Aqui, ó, formando canalzinho de baixa no 1 minuto. Perdeu esse daqui, ó. Agora e perdeu aqui. O mínimo que ele vai buscar aqui vai ser isso aqui, ó. Quando ele perder essa barra aqui, ó. O mínimo vai ser a amplitude dela para baixo. Seria isso aqui, ó. Vamos
Vamos tirar esse daqui, a amplitude dela para baixo aqui, esse aqui, daqui para cá, coloca a mínima aqui, e aí, aqui ó, o mínimo que ele vem buscar é aqui ó, e bate com esse outro 100% aqui, mas é isso, não pode passar do topo validado, caralho, e ainda um trap na vela de 60. Aqui outra coisa que eu sempre esqueço de olhar novamente é a correlação dos ativos, outros ativos. Ó. Resumindo, perdeu aqui, tem que estopar sem dó. Eu estoparia? Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. Né? Eu ia tentar ainda buscar um rompimento falso aqui. Mas é isso, né? O correto seria aqui. Tá o stop aqui e depois fazer outra tentativa de venda aqui, que é muito pouco provável que dê certo. Mas seria uma possibilidade. Aí eu esqueci de olhar o que? O resto do mercado. A Vale, tá vendo? Onde é que ela tá? Ó, a Vale acabou de fechar esse gap. Tá com uma força compradora. Eu vou mostrar aqui até onde ela vai. Vou marcar até onde essa Vale vai aqui. Nesse movimento. Então, a Vale está muito compradora. Porém, para mim, ela não passa aqui do 85,40. Né, que seria o máximo desse. Aqui ele deve fazer um trap aqui e voltar, né? Hoje ainda. Então aqui a Vale está muito compradora. O Itaú acabou de bater 1%. Itaú acabou de bater 1% aqui. O BBSA3 aqui também tá comprador, tudo comprador, hein? E cadê a Petra? A Petra está com 1% de queda, isso é ruim, porque elas estão em lados opostos, né? Aí dá muito equilíbrio. Então quem está mandando mesmo são os bancos. São os bancos. E aí, se são os bancos, o que eu tenho que dar uma olhada? Né? A Petra aqui tocou esse fundo aqui, é relevante, né? Já sentiu, já está querendo voltar um pouquinho. Então, se são os bancos que estão mandando, eu tenho que olhar o que? O FNC. Cadê o... Aqui, ó. IFNC. Aqui o IFNC, ele está ameaçando... Está ameaçando aqui uma reação muito nítida, né? E ele tende a buscar isso aqui. Só que se ele vier buscar aqui, o índice já está lá em cima, já rompeu tudo, né? A gente já rompeu tudo. Mas é isso. Vamos ver. Olha lá. Olha lá como o índice é cruel. Essa barra aqui não é uma barra boa, barra muito compradora, inclusive rejeitando aqui, fazendo engolfo nessa daqui, né? Mas stop continua ali, bonitinho na questão do trap, olha lá. Stop continua aqui. E aí, enquanto não perder essa mínima aqui, meu, né, não tá decidida a direção. Tem que perder essa mínima e de preferência ele já deve, quando perder essa mínima, fechar abaixo dessa. Isso seria o ideal. Aqui, tecnicamente, continuamos na venda, porém, o fato, tá vendo, desse candle aqui terminar verde e ter fechado acima desse topo, fragiliza bastante a venda. Mas ainda é venda com stop aqui. E aí, repetindo, é importante que ele perca esse fundo aqui, ó, desse 1 minuto. Que é aqui que foi estabelecido a briga. Se é preço médio de compra ou se é preço médio de venda que os big players estão fazendo. Se eles vão moer
nós sardinhas para baixo ou para cima. E é isso aí. Ele perder aqui. E aí, teoricamente, quantos pontos já deu? Seria venda aqui. 180 pontos apenas. Pouco, muito pouco. Aqui seria razoável. Uma realização parcial aqui. Na média de 21 dos 5. E é isso. Aqui fez um canalzinho. Um triângulozinho, uma bandeirinha. Triângulozinho. E se você estender aqui, nós temos um diamante, ó. Aqui nós temos o diamante. Aqui, ó. Cara, aqui nós temos o diamante sendo formado. E é isso. Perdeu o diamantinho para cima. Joga aqui. Vai buscar aqui. Perdeu para baixo, ao contrário. Vamos ver. O sangue vai correr quando perder aqui, ó. Olha lá. Ótimo. Fechou. Agora vem com força e fecha aqui embaixo. Aí é nós. É nós na venda. Perdeu aqui, ó. É importante que esse próximo candle que romper esse daqui, ele rompa aqui também. Aí, ó, perdeu esse candle, ele tende a vir perder esse e buscar esses dois aqui, ó. Olha o tamanho desse candle vai ser, ó. 200 pontos só. Perdeu esse aqui, já era. Olha lá. Vai, filho. Vai, vendedor, eu acredito em você. Tem que dar umas pausas, senão fica muito longo o vídeo. Aí, ó, vamos ver. Essa aqui é a última tentativa, hein? Essa aqui é a última tentativa dos compradores, olha lá. Eles dão sequência nesse candle. Olha lá, vai romper ou já era. Aqui foi o último fôlego. Porque se ele não foi feito por compradores para romper, ele foi feito por vendedores para fazer preço médio. Vamos ver se deu 30 mil negócios. Ó, 12 mil negócios. Fraco. Aqui, ó. 7 mil. 8 mil. 16 mil. Subiu no vácuo só. Acho que aqui deu, hein?
Aqui deu. Aqui deu. Não pode mais fazer pullback nessa linha aqui. Olha lá. Canalzinho bonito. E é isso aí. É tudo viés de confirmação para venda, porque eu quero que caia. Mas um trader racional sabe que o stop está aqui, pullback aqui em cima, vral para cima. E os mais ousados comprariam até no pullback em cima dessa linha aqui. Sendo que não tem stop para comprador menor do que esse aqui. Ó, por mais que esteja obedecendo aqui o canalzinho, ó, tipo quase cirúrgico, meu, vendedor, ele é mais agressivo. Normalmente ele bate sem muita dó, né? Mas ainda assim, continuamos na expectativa da venda. Vamos ver como é que tá os outros. Vamos ver lá se a coisa já subiu, se a Vale subiu, atingiu aquele topo lá, seria um bom sinal. A Petro, né? Vamos ver que ela continua fazendo, ela continua aqui embaixo. A Vale, preciso que a Vale atinja lá os 40, ainda está subindo, ainda isso é ruim. Ruim para quem quer vender, né, o índice. Se ela já tivesse aqui seria bacana, né? Para poder rejeitar esse topo aqui. E o FNC, como é que continua? Continua subindo também. Só que pode ver que eles estão subindo e o índice não sai daquilo. Então tá um ponto bem complexo, bem difícil de saber para onde vai. Para onde vai explodir, mas que vai explodir, vai. Vai explodir nesse aqui, ó, neste caixote aqui, nesse diamante aqui mesmo. É o ponto da explosão. Para baixo ou para cima. Cansei dessa gravação, até acredito que todo mundo está cansado, né? Quem vê aqui vai se cansar. Ninguém vai chegar até aqui. Mas é isso. Stop imaginário continua aqui. E se ele fizer esse rompimento aqui, é só esperar um pullback nessa região. Um pullback aqui, vamos ver se eu consigo, né? Traçar aqui. Ele vem, rompe aqui, né? Faz o stop, faz um pullback nessa região aqui, em cima dessa linha aqui, e vral com a parcial aqui. E o resto só Deus sabe. Seria basicamente isso. Porém, se ele perder esse fundo aqui, a probabilidade é dele continuar perdendo aqui esse fundo. Ele deve pelo menos no mínimo visitar esse fundo novamente. Mas é isso. Cansei. Vamos ver como é que fechou aqui a barra dos 60. Deve ser fechado em sidebar, né? Deixa eu tirar todos esses tranqueiros aqui. Dar uma limpada. Agora o stop está muito bem posicionado aqui. Na máxima dessa barrinha. E é isso. E aqui, se romper, não seria surpresa se ele fizesse esse movimento aqui, ó.
de vir buscar aqui. Aí seriam 800 pontos para cima. Não seria muita coisa não. E se você for considerar outro ponto plausível, seria a amplitude da máxima e do fechamento aqui, ó. Da mínima, né, de hoje, né? E mais ou menos a região do fechamento aqui. Seria aqui, ó. Um bom ponto de realização. Fui. Feliz Natal para todos.